Palavra de Deus para o seu coração nessa noite, qual eu sei que Deus falará grandemente aos nossos corações. Hoje é quarta da Paraxá do ensino da Palavra de Deus, a palavra a qual nós ficaremos firmes no Senhor. A palavra de Deus está lá no livro de Mateus, capítulo de número 7. Abra comigo Mateus 7, versículo de número 24 ao versículo de número 27. Vamos estar lendo e aprendendo do Senhor. Se você não achou, você pode acompanhar aqui pelo nosso telão. A linguagem é bem simples e conhecida. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e as praticas, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Diga, sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Coloque suas mãos no seu coração. Vamos orar. Deus, está aí a tua palavra, e que nessa noite o Senhor possa nos ensinar, Deus, nos alertar sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas. Que essa palavra possa fazer guarida, morada no nosso coração. Nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite venho falar ao seu coração, às vossas vidas, sobre construção. Sobre firmeza ao construir. Todos aqui, acredito, que já viram uma construção. Sim ou não? Sim. Todos já observaram que grandes construção requer tempo. Requer tempo
e homens habilidosos para construir. Grandes construção depende de tempo, depende de base e de uma estrutura forte. Ninguém constrói nada forte e grande sem uma base. Precisa-se se ter uma base para que seja forte a sustentação das grandes construções. Requer tempo, planejamento, para se tornar fundamentos inabaláveis. Porque senão tudo desaba, tudo cai, se não houver uma estrutura poderosa, se não houver firmeza. Jesus, nesta parábola, ele traz uma passagem poderosa, porque para se construir precisa de base para não desmoronar, não cair tudo. Firmeza. Para que nada desmorone, para que nada se acabe, para que nada caia. Observe que há algumas estruturas que foram feitas e que até hoje permanecem inabaláveis, de pé. Vou citar uma aqui muito conhecida. Alguém aqui já ouviu falar da ponte Rio-Niterói? A ponte de aproximadamente 16 quilômetros de distância, de Niterói até o centro de Rio de Janeiro. Uma estrutura que levou-se muito tempo para ser construído, porque tinha que ser uma estrutura firme para suportar aos ventos, às tempestades, o mar bravio batendo, sabe? E levou-se tempo para construir aquele grande monumento. Mas observe que está de pé até hoje. E por que está de pé? Porque foi construído sobre uma base firme. Permanece. Aquilo que é construído sobre firmeza, sobre a rocha, permanece. As grandes construções estão de pé porque foram feitas sobre uma base firme, que não se abala, mas permanece de pé. Jesus, nessa parábola dos fundamentos, ele traz ensinamentos para a nossa vida cristã, ensinamentos fortes. Ele mostra que todo cristão, eu vou tirar o homem ali da passagem, mas que todo cristão precisa ter a sua base firmada sobre ele, sobre
sobre a rocha. A base do cristão é Jesus. Jesus vira para Pedro, Danilo, e diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, esta pedra, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não pode prevalecer. Aleluia. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele mostra que a rocha, ou melhor dizendo, para que não fique nas palavras do pastor, abra para mim aí, coloca aí no telão, por favor, Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 ao 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que és o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e você, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és você, Simão Barjonas, que não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abra para mim, por favor, Salmo de número 118, versículo de número 22. Salmo de número 118, verso de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Abra para mim 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7. 1 Pedro 2, versículo de número 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Jesus virou para Pedro, mostrou para Pedro que ele era a pedra a qual a igreja seria construída. Jesus nessa parábola estava mostrando para aquele povo que eles precisariam estar firmados sobre a rocha, sobre a pedra, e esta pedra, esta rocha, era eles mesmos o que o falava. Para você, cristão salvo, que professa Jesus, a base da sua fé cristã é Jesus, a rocha inabalável, a rocha que não se abala. Pode vir os ventos, as tempestades, os grandes rios, mas não vai se abalar, porque nós que professamos Ele, estamos firmados nele, que é a rocha.
que é a rocha. Já ficou bem claro para você que na passagem era como se Jesus estivesse dizendo: olha, não sede imprudente, mas seja prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a firmeza. Jesus é quem sustenta esta estrutura. É Ele que me sustenta. É Ele que sustenta você. É Ele que te mantém de pé. Eu até que queria trazer outra palavra, irmãos. Queria. Pense que eu queria. Sabe, eu queria trazer uma palavra daquela que diz assim: olha, a porta ali vai se abrir. Olha, o anjo vai descer, vai mover as águas. Eu queria, mas o Espírito Santo me puxou pela orelha, aquela orelha que eu não tenho, mas ele puxou e disse: não, você não vai falar isso, você vai falar aquilo que eu quero dizer para a minha igreja. Firmados em Cristo. Fale isso para a minha igreja. Fale isso para o meu povo. E ele continuou. Porque as estruturas de alguns estão querendo abalar-se. Porque as estruturas de alguns estão deixando as águas desestabilizar. E eles precisam entender que a fé que eles professam está firmada em mim, no Senhor. Pode se levantar a tempestade, irmãos, as turbulências da vida, a inconstância, as inconstâncias podem até querer fazer parte do seu dia a dia. As adversidades vai acontecer, porque está escrito na passagem que aquele homem construiu a casa sobre a rocha, e veio-se os ventos, e veio a tempestade, e as águas tentaram abalar, mas o que aconteceu? As estruturas permaneceu de pé. A estrutura permaneceu de pé. Por quê? Porque estava firmada na rocha. Aonde é que está a nossa estrutura firmada? Aonde é que está firmado, Rogério, o meu emocional? Aonde é que está a minha confiança? Ainda que esteja tudo dando errado, porque vai dar errado. Quem foi que te disse que só iria dar certo? Quem? Vai dar errado, muitas vezes vai dar errado, porque o homem construiu a casa sobre a rocha e os ventos vieram. A tempestade veio, aconteceu, é inevitável, mas só que a estrutura dele estava firmado na rocha. Se eu abrir parêntese para que você diga
quantas tempestades estão se levantando na sua vida. Se eu abrir parêntese aqui para que você fale, os ventos do norte, do sul, do leste, do oeste estão batendo contra você, estão tentando abalar a sua estrutura, mas só que um dia você abriu a sua boca e resolveu professar Jesus de Nazaré, entregar a tua vida nas mãos dele. Quando você fez isso, você colocou a tua estrutura sobre a rocha, e ainda que os ventos tentem abalar a tua estrutura, ainda que os rios se levantem, ainda que a tempestade venha, você está firmado no Senhor, na rocha eterna. Está firmado nele. Isso precisa ser professado por nós. Precisa ser professado por nós. Oh, Jesus. A casa dele estava construída sobre uma boa estrutura. Em uma construção, para se ter uma boa estrutura, é preciso cavar para que se chegue até um determinado lugar que é chamado de pissarra, lugar duro, pedra. É preciso cavar aproximadamente 2-3 metros para que se consiga firmar uma base, uma estrutura forte. Assim é também quando se constrói nos oceanos, se constrói em outros lugares. É preciso cavar para conseguir colocar a base sobre a rocha, sobre a pissarra. É dinâmico o que Jesus está mostrando. Então, você não vai encontrar nada no raso. Você não vai conseguir colocar uma estrutura se você cavar 40 centímetros, não. Se você cavar 1 metro, também não. É preciso cavar para conseguir firmar a estrutura. É assim na vida cristã. É assim na vida cristã. Preciso cavar, procurar. Porque se eu não fizer isso, as minhas bases vão estar à mostra, vão estar fracas, vai estar fraca. Eu tenho que cavar, eu tenho que tirar o entulho, eu tenho que limpar ao redor, para me conseguir firmar as minhas bases, para mim achar aquela base. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica,
é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O cavar é ouvir a palavra de Deus e as praticar. É comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pastor, mas eu estou firmado no Senhor. Pastor, mas eu estou firme na rocha. E por que você está se abalando nesse primeiro vento que está batendo? E por que você está deixando essas águas desalinhar as suas estruturas? Fica firme, deixa o vento bater, deixa as águas tentar ferir, deixa. Mas permanece ouvindo esta palavra de justiça e praticando. Nenhum mal vai suceder, não deixarei subir ao meu coração, não se desviarei. Os convites que vão chegar para desviar sua estrutura, para desviar os seus olhares, vai chegar convite, vai chegar, sabe, muita coisa na tua vida, para que você desvie o foco, que é a vontade do Senhor na tua vida. Vai chegar, mas permaneça. A minha base, desde o ano de 2005, está firme no Senhor. Chegou proposta, chegou projetos, chegou tanta coisa, mas eu olhei e falei, não, eu vou ouvir a palavra de Deus e vou praticar, ainda que chegue contra as minhas bases, ainda que tentam arrancar as minhas bases, ainda que o vento tenta soprar contra a minha casa, eu permanecerei firme no Senhor. Cavar requer tempo, força e coragem. Cavar requer tempo, força e coragem. E muitas vezes mal remunerado. Muitas vezes mal remunerado. Sua base vai estar firmado no Senhor. Vai estar firmado no Senhor. E o que? Qual o benefício, pastor, disso? Qual o benefício de ouvir a palavra de Deus, praticar? Será que eu serei bem remunerado por isso? Será que eu vou alcançar a prosperidade? Não. O que vai acontecer é que o seu emocional não será abalado. O que vai acontecer é que você estará firme no Senhor. E ainda que as propostas cheguem,
ainda que tentem te desviar do foco, da vontade de Deus, não consegue, porque você está firme nas promessas que foi feita lá atrás. Construir requer coragem. Construir requer coragem. Nem todo mundo aqui gosta de construir. Eu mesmo, irmãos, já passei por algumas experiências e eu não quero construir mais não. Comprar pronto. Todo mundo quer construir, quer já encontrar pronto. Correto? Quer encontrar pronto. Encontrar pronto é bom demais. Solta o cash. E já encontra lá tudo prontinho. Mas na vida cristã não é bem assim. Na vida cristã não tem como encontrar pronto. Na vida espiritual com Jesus não tem como encontrar pronto. Nós temos que lançar as bases, ficar firmes. Pastor, eu não sei como aquela mulher suportou. Pastor, eu não sei como ele está aguentando ainda ficar de pé. Sabe? É porque ele está firme. Ele tem base. Ele tem lastro. Ela tem base. Ainda que esteja dando errado, a minha base está firmada no Senhor. Pastor, mas eu perdi 10 mil reais. Mas a minha base está firmada nele. Ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Continue firmados a sua base no Senhor. Fica firme aguentando. Porque quem foi que disse que a vida cristã é só vitória? Quem foi? No mundo, aflição, mas tem de bom ânimo. Você vai ser acusado, vai ser perseguido, ao vento batendo. Você vai ser caluniado ao vento, às águas turbulentas. Vão falar mal de você, meu Deus do céu. Só não vai dizer que você é santo, irmãos, mas o resto vai, ó. Sabe? Mas só que minha base está firmada no Senhor. Pastor, por que você não foi? Porque não aconteceu? Porque as coisas grandiosas. Eu estou cavando ainda. Uma base já está lá, firmada no Senhor. Isso requer tempo, irmão.
Pastor, mas e o sofrimento vai passar quando? Quando formos para o céu arrebatados com Ele. Pastor, mas e as lutas? Vai cessar quando? Quando o Senhor ascender nos ares e tomar você para Ele. Ou então Ele te arrebatar, te levar, como fez com o nosso Levita Júnior. Mas enquanto estiveres no mundo, vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não se desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E falaram mal, e caluniaram, e disseram isso, disseram aquilo, e falaram e tal, e aconteceu. Mas olha você aí aonde está, firme na promessa, inabalável, crente. Meu Deus, eu pensei que ela ia sumir. Meu Deus, eu pensei que ele ia, sabe? Ó. Quando as coisas começaram a dar errado para Isaac, Isaac queria, vazar. Irmãos, ele estava dando errado para Isaac, o filhinho, sabe, da promessa. Isaac, tudo vai ser. Mas as coisas começaram a dar errado. Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. O cara queria. Aí o nosso Deus virou para ele e falou: não, Isaac, fica firme aí nesse canto, sofre mais um pouco, sabe? Fica nessa redondeza aí onde você está, Isaac, porque vai ser aí que a minha bênção vai descer sobre você. Vai ser aí. Fica firme na rocha, crente. Porque quando o vento cessar, quando os rios pararem de bater, quando as águas pararem de transbordar, a sua base vai estar firme. Não desabou nada, não caiu nada, não acabou nada, porque a base está firmada nele. Sofre mais um pouco, aguenta mais um pouco, aguenta, sua base está firmada no Senhor. É fácil? Não, é fácil. Não é fácil. Requer tempo, coragem. Tempo e coragem. Mas os ventos que bateram, os rios que transbordaram, os ventos que sopraram, não conseguiram desabar nada, porque tinha sido construído sobre a rocha, que é Jesus. É isso aí que você pensou mesmo. A sua base é Ele.
ainda que você esteja sofrendo. É normal. Meu Deus. É normal. Passar por esses apertos que você... É normal, irmãos. O choro vai durar só uma noite. Você está passando pela noite, mas a alegria vai vir pela manhã. A música cantada. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Vai ficando de pé. Fica de pé. Todavia